De todos os sistemas corporais, o sistema nervoso é certamente o mais complexo, contando com diversas estruturas e tipos celulares com funções diversificadas. Aqui vamos abordar o sistema nervoso de uma forma geral, para que os seus princípios sejam compreendidos, neste vídeo do Fisiologia Humana. O objetivo desta aula é dar uma compreensão geral do sistema nervoso. Como será abordado o sistema nervoso como um todo, não é possível um grande aprofundamento em cada aspecto, mas sim uma visão geral, que é um passo inicial para se aprofundar no assunto. Links sobre tópicos mais específicos e aprofundados estão na descrição. Vamos começar entendendo inicialmente a diferença entre sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central constitui aquele que se situa dentro do crânio e coluna vertebral, sendo usualmente chamado de neuroeixo. Aqui já vemos que o sistema nervoso central pode ser subdividido em duas porções principais: o encéfalo, que constitui a parte do sistema nervoso central contido dentro do crânio, e a medula espinhal, que é a porção que está contida dentro da coluna vertebral. Todas as demais estruturas, o que inclui nervos, gânglios e receptores, fazem parte do sistema nervoso periférico. Vamos começar a ver o encéfalo em mais detalhes. Aqui vemos as estruturas que compõem o encéfalo: o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Vamos entender melhor estas estruturas. Começando por uma estrutura que é especialmente grande nos humanos, o cérebro. Logo de cara, é possível perceber a presença de estruturas chamadas de giros. Os giros são essas dobras que podemos observar cobrindo todo o cérebro e possuem funções variadas, como veremos de forma geral mais à frente. Os giros existem para aumentar a área de superfície do cérebro, pois este localiza-se confinado dentro do crânio. Assim, os giros garantem que o cérebro, mesmo em um espaço restrito, possui a estrutura necessária para desempenhar suas funções. Igualmente espalhados por todo o cérebro estão os sulcos, que delimitam os giros cerebrais. Imagine agora que você faça um corte no meio do cérebro, dividindo em duas metades, uma anterior e outra posterior, e olha para a região do corte. Rapidamente é possível identificar duas regiões distintas, uma mais externa e escura, chamada de córtex, também chamada de substância cinzenta, e uma mais interna e clara, chamada de substância branca. O córtex desta região mais externa do cérebro é chamada de neocórtex ou isocórtex e é evolutivamente mais recente. Para compreendermos a diferença funcional entre estas estruturas, é fundamental entendermos a estrutura do neurônio. O neurônio é a unidade funcional do sistema nervoso e responsável pelas funções exclusivamente exercidas por este. Veja que o neurônio possui diversas partes, entre as quais destacam seu corpo, onde se localiza o núcleo. No corpo, há pequenas projeções denominadas dendritos, que possuem a função de receber sinais enviados por outros neurônios. O axônio se prolonga a partir do corpo e conduz impulsos nervosos destinados a outras células. O corpo do neurônio fica no córtex e os axônios ocupam a substância branca. A coloração branca se dá em decorrência da presença de uma substância que cobre os axônios, chamada mielina. A quantidade de mielina nas fibras nervosas varia bastante, indo de muito mielinizada até fibras sem mielina, chamada de amielínicas. A função e a formação dela veremos mais à frente. As fibras nervosas formam feixes com diversas fibras reunidas e assim passam através da substância branca. Estes feixes de axônios são chamados de fascículos. O cérebro possui dois hemisférios, separados pelo sulco sagital, também chamado de longitudinal. Esta camada mais externa do cérebro compreende o telencéfalo. Assim, o telencéfalo compreende o córtex e a substância branca situada abaixo dele, bem como outras estruturas que são filogeneticamente mais antigas. Nesta vista lateral, conseguimos ter ideia melhor. O telencéfalo é a região em azul,
delimitada pela linha pontilhada em vermelho. O corpo caloso é outra estrutura que podemos facilmente perceber neste corte e é a maior estrutura de substância branca do cérebro. O corpo caloso é formado por tratos nervosos que conectam ambos os hemisférios cerebrais, sendo assim fundamental para conectar e integrar regiões entre os hemisférios cerebrais. Casos de epilepsia grave, onde o foco epilético é um dos hemisférios, pode ser tratada com a ressecção cirúrgica do corpo caloso, evitando assim que o hemisfério oposto sofra com a crise epilética. Os hemisférios cerebrais são divididos em lobos que recebem o mesmo nome dos ossos que os recobrem. Assim, pode-se identificar os lobos frontal, parietal, temporal e occipital. Há outro lobo, o lobo da ínsula, que está situado mais profundamente no cérebro. Como já vimos, há diversos giros pelo cérebro e eles desempenham funções específicas. Assim, embora cada lobo esteja envolvido em algumas atividades específicas, uma mesma função pode estar dispersa por mais de uma região do cérebro, de modo que cada lobo desempenha várias funções. E além disso, os lobos cerebrais são altamente conectados, fazendo com que grande parte das funções sejam executadas de forma integrativa. Essa imagem representa algumas dessas funções de forma extremamente simplificada. Podemos observar áreas da fala, visão e a parte sensorial. Duas áreas muito estudadas e conhecidas são o córtex motor e somato sensorial, que estão bastante próximos e separados pelo sulco central. Estas regiões são as responsáveis primárias pelo comportamento motor e percepção sensorial e atuam em interação com outras áreas. Um fato muito curioso é que as partes diferentes do corpo possuem quantidades proporcionais de inervação muito diferentes. Por exemplo, a mão possui proporcionalmente uma representação no córtex muito maior que o tórax, já que o tato e a percepção sensorial é muito mais importante nas mãos. Isso gerou esta figura, o homúnculo de Penfield, que ilustra exatamente esta razão de inervação no nosso córtex. Outra parte do telencéfalo localizada mais abaixo do neocórtex é o alocórtex. É muito menor que o neocórtex, constituindo cerca de 10% do volume do telencéfalo. O alocórtex é formado pelo paleocórtex, arquicórtex e uma região de transição entre ambos, o perialocórtex. O paleocórtex compreende as estruturas essencialmente responsáveis pela olfação. O arquicórtex abrange estruturas como o hipocampo, estrutura importante na formação da memória. Um nome que talvez você já tenha ouvido falar é o sistema límbico. Ele possui diversas estruturas localizadas na região interna do cérebro, como hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral e várias outras. O sistema límbico está associado às emoções, como medo e raiva, memória, especialmente a memória espacial, aprendizado, percepção de ameaça e interação social. Assim, o sistema límbico está associado a comportamentos muito antigos que surgiram há muitos milhões de anos em espécies ancestrais, sendo por isso às vezes chamado de córtex paleomamário. Vimos que no telencéfalo há diversos giros que desempenham funções distintas, mas há uma forma mais específica de demarcação, as áreas de Brodmann. As áreas de Brodmann são baseadas na arquitetura celular de cada região e são também mais específicas em relação às funções desempenhadas pelo cérebro. Mais profundamente no cérebro se localiza outra estrutura, o diencéfalo. O diencéfalo está localizado entre o telencéfalo e o tronco encefálico. Possui diversas estruturas essenciais para o funcionamento orgânico e vamos vê-las em linhas gerais. São elas o tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. O tálamo é formado por vários núcleos e atua como uma central de processamento, recebendo sinais sensoriais da periferia e redistribuindo-os ao córtex. Entre as vias sensoriais que passam pelo tálamo, podemos citar as vias da dor, sensibilidade térmica, tato, propriocepção, visão e audição. A única via sensorial que não passa pelo tálamo é o olfato. O tálamo também é crucial no controle do sono e vigília, e sua lesão
pode levar ao coma irreversível. O hipotálamo é uma região logo abaixo do tálamo e formado por vários núcleos de neurônios diferentes. O hipotálamo é responsável por diversas funções autônomas do corpo, como a sensação de sede e fome, balanço eletrolítico e osmótico do sangue, termorregulação, resposta imune, reprodução e respostas emocionais. Muitas das funções do hipotálamo se dão através da secreção de hormônios hipotalâmicos que atuarão no controle da secreção hormonal sobre a hipófise. A hipófise é uma glândula cujos hormônios secretados possuem um papel controlador sobre várias outras glândulas do organismo, como tireoide, suprarrenais e gônadas. Assim, o eixo hipotálamo-hipófise é vital no controle endócrino do organismo. O epitálamo é uma região muito pequena, mas pode-se destacar nele a presença da glândula pineal, que libera serotonina e está associada ao controle do ciclo do sono. O tronco encefálico é outra parte do encéfalo e está situado entre o diencéfalo e a medula espinhal. É constituído por 3 partes: mesencéfalo, ponte e bulbo. O tronco encefálico é fundamental para a vida, estando relacionado ao controle da respiração, controle dos batimentos cardíacos e ciclo do sono. O mesencéfalo possui 3 partes principais: o tegmento, o teto e o tegmento ventral. O mesencéfalo possui inúmeras funções e vamos rapidamente passar por algumas delas. Na região do teto, há a região chamada de corpo quadrigêmeo, delimitada pela área pontilhada. Este corpo é formado pelos colículos superiores e inferiores. O colículo superior está associado a reações reflexas visuais, como, por exemplo, direcionar sua visão assim que um estímulo é percebido, como um flash. Já os colículos inferiores são responsáveis por atividades reflexas associadas à audição, como virar automaticamente para um barulho estranho. O mesencéfalo possui núcleos de nervos associados ao controle do movimento ocular, como dos nervos oculomotor e troclear. Outra estrutura muito importante no mesencéfalo é a substância negra, formada por neurônios dopaminérgicos que são responsáveis pelo controle dos movimentos. Na doença de Parkinson, há perda destes neurônios, o que dificulta o controle motor, resultando no tremor típico da doença. Inferiormente ao mesencéfalo localiza-se a ponte. A ponte possui um grande número de núcleos e possui função diversificada. Uma função crucial da ponte é a interconexão que esta realiza entre estruturas do córtex cerebral com o cerebelo, o que se dá através do pedúnculo cerebelar superior. Na ponte está presente o núcleo do nervo trigêmeo, que dá inervação sensorial à face e controla a mastigação, do nervo abducente, que está relacionado ao controle do movimento ocular, do nervo facial, responsável pelos músculos da expressão facial, e do nervo vestíbulo coclear, responsável por audição e equilíbrio. Na ponte, também há neurônios que controlam a salivação e o centro da respiração. A porção mais inferior do tronco encefálico é o bulbo, também conhecido como medula oblonga. O bulbo possui centros responsáveis por várias funções autonômicas, aquelas que não estão sob controle voluntário, como o centro do vômito, espirro, o centro vasomotor, que controla a frequência cardíaca e pressão arterial, e o centro respiratório. Também está muito associada ao controle do sono e da vigília. Assim como nas outras partes do tronco encefálico, no bulbo há uma série de núcleos nervosos, entre eles o núcleo hipoglosso, associado ao controle dos músculos da língua, o núcleo ambíguo, que possui neurônios que controlam músculos da laringe e faringe, e o núcleo do trato solitário, que recebe sinais sensoriais vindos de várias regiões, incluindo o sistema digestório e cardiovascular. No bulbo também há outra região muito importante, as pirâmides. Nas pirâmides estão contidos tratos nervosos originados no córtex e que vão em direção à medula, o trato córtico-espinhal e córtico-bulbar. Na porção mais inferior das pirâmides, na região chamada de decussação das pirâmides, cerca de 80% das fibras do trato córtico-espinhal cruzam de lado, e por isso as ações de um lado do corpo são comandadas pelo hemisfério cerebral do lado oposto. Espalhada por todo o tronco encefálico está a substância reticular,
formada por diversas populações de neurônios. Esta estrutura tem como função primordial o controle do sono e da vigília, sendo assim, influencia diretamente o nosso estado de alerta. Situado profundamente no cérebro, há uma série de núcleos conhecidos como núcleos da base. São formados por diferentes estruturas e com funções e interconexões complexas. Os núcleos da base são formados pelo corpo estriado, que é formado pelo núcleo caudado e putamen, pelo estriado, que inclui o núcleo accumbens e o tubérculo olfatório, o lobo pálido, núcleo subtalâmico e substância negra. Os núcleos da base são altamente conectados entre si e com outras estruturas cerebrais e possuem papel fundamental no controle motor, aprendizado, principalmente aqueles associados aos movimentos, cognição e emoção. O cerebelo está localizado inferiormente ao cérebro e posteriormente ao tronco encefálico. Apesar de apresentar 1/10 do tamanho do cérebro, o cerebelo possui 70% dos neurônios do sistema nervoso central, visto que a maior parte dos seus neurônios são de células granulares. Assim como o cérebro, o cerebelo possui córtex e substância branca, e dentro da substância branca há núcleos cerebelares. Possui 2 hemisférios, uma região central estreita chamada vérmex e os pedúnculos cerebelares, por onde se conecta ao tronco encefálico. De forma mais específica, pode ser dividido em um lobo anterior, que está à frente da fissura primária ou prima, um lobo posterior e o lobo flóculo nodular. As zonas cerebelares podem ser classificadas de acordo com a função exercida pela estrutura. O lobo flóculo nodular é chamado de vestíbulo cerebelo e é fundamental no controle do equilíbrio, orientação espacial e movimento ocular, conectando-se com o núcleo vestibular e com o colículo superior. Esta região é também a filogeneticamente mais antiga, sendo por isso chamada de arquicerebelo. Lesões nesta área afetam o equilíbrio e a orientação. A região do vermes e a parte do hemisfério cerebelar próxima a ele compõem o paliocerebelo. O paliocerebelo está associado essencialmente à propriocepção. O vermes recebe sinais provenientes do tronco e região proximal dos membros, enquanto a região média dos hemisférios cerebelares recebe sinais da porção distal dos membros. Já a porção mais lateral dos hemisférios cerebelares, chamada de neocerebelo, recebe sinais provenientes do córtex cerebral e estão relacionados ao controle dos movimentos finos, como das mãos, aprendizado motor, ajustes finos do movimento durante a execução e também relacionam-se com atividades não motoras, como a cognição. Em relação à citoarquitetura, 2 tipos de neurônios são os predominantes no cerebelo: as células de Purkinje e as células granulares. As células de Purkinje possuem uma grande ramificação em seus dendritos e são as células com maior capacidade de estabelecer conexões com outras células. Já as células granulares são os menores neurônios do sistema nervoso central e também as mais abundantes, com cerca de 50 bilhões delas. A medula espinhal continua-se a partir do bulbo, o limite entre ambos é o forame magnum. Prolonga-se por toda a coluna até chegar ao nível da segunda vértebra lombar, onde termina em uma estrutura chamada de cone medular. O cone medular, por sua vez, termina no filamento terminal, que fixa-se ao cóccix. A partir do cone medular e ao redor do filamento terminal, há diversos nervos que partem da medula, formando a cauda equina. Ao se observar uma secção transversa da medula, irá-se observar uma região central cinza e uma periférica esbranquiçada. Essa região central é chamada de H medular e possui os corpos dos neurônios, e a região branca ao redor é formada por prolongamentos de axônios, que podem ser tanto oriundos do córtex em direção à medula, como indo da medula em direção ao córtex. O corno anterior da medula possui os neurônios motores, e ali sairão os axônios destes neurônios para formar os nervos que conduzirão o impulso nervoso até os músculos. A poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil, hoje uma doença muito rara, causa paralisia porque o vírus causador da doença infecta neurônios nesta região, causando paralisia. Receptores localizados na periferia, como na pele,
comunicam-se com axônios originados a partir de corpos neuronais presentes no corno posterior da medula, levando informação sensorial até ele, que serão retransmitidos ao córtex. Assim, a maior parte dos nervos são mistos, carregando tanto informação sensorial como motora. Há diversos tratos nervosos localizados na medula, no qual não iremos detalhar. Por exemplo, o trato córtico-espinhal, onde um neurônio do córtex motor envia seus impulsos elétricos em direção ao neurônio motor localizado na medula, que por sua vez envia o impulso para um músculo. Há diversos tratos originados na medula e que se dirigem ao sistema nervoso central, como é o caso dos tratos espinotalâmicos. O conjunto formado pelo encéfalo e medula espinhal é envolvido por um conjunto de 3 membranas chamados meninges. As meninges são formadas por 3 camadas distintas: pia mater, aracnoide e dura mater. A dura mater é a mais externa, contém vasos calibrosos e é formada por material fibroso. A dura mater forma um saco que envolve a aracnoide, oferecendo proteção a esta estrutura. Forma dobras, sendo uma das principais a foice do cérebro, localizada entre os 2 hemisférios cerebrais. Abaixo da dura mater e intimamente ligada a ela, localiza-se a aracnoide, que recebe esse nome pois sua disposição se assemelha a uma teia de aranha. É formada por uma estrutura muito mais delgada que a dura mater, e o espaço sob ela é chamado de espaço subaracnoide, que contém o líquor, que já veremos o que é. Assim como a dura mater, forma um saco em torno do encéfalo, porém é muito mais frágil. Ao contrário da dura mater, que possui rica vascularização, tanto a aracnoide como a pia mater são avasculares. A camada mais interna das meninges é a pia mater, que está diretamente cobrindo o encéfalo e a medula espinhal. Juntamente com a dura mater, forma o que por vezes se chama de leptomeninge. A inflamação da leptomeninge é chamada de meningite e pode ser causada por agentes infecciosos como vírus e bactérias ou por drogas. Por dentro e à volta de todo o sistema nervoso central, há espaços por onde circula o líquido cefalorraquidiano, mais conhecido por líquor. O líquido é incolor e possui função na absorção de impactos, função imunológica e na remoção de resíduos metabólicos. O líquor ocupa o espaço subaracnoide entre a aracnoide e pia mater e os ventrículos, que são as regiões cavitárias dentro do sistema nervoso. O líquor é secretado por estruturas chamadas de plexo coroídeo e é proveniente do plasma sanguíneo. O líquor circula pelo sistema ventricular, como indicado pelas setas. Veja que segue um trajeto descendente e ascendente em direção à medula. Obstruções no fluxo do líquor podem gerar condições extremamente graves, conhecidas como hidrocefalia. Um ponto comum de interrupção do fluxo é o aqueduto cerebral, dificultando ou até mesmo impedindo o fluxo de líquor. Como o plexo coroide continua produzindo líquor, este fica aprisionado no terceiro ventrículo e nos ventrículos laterais, se acumulando, elevando distensão ventricular. Caso ocorra em bebês, o aumento da pressão intracraniana leva ao crescimento exagerado da cabeça, causando aumento do perímetro cefálico. Caso ocorra quando o indivíduo já é adulto, isso não acontece, mas ocorre o aumento da pressão intracraniana, o que também é muito perigoso. Quando vimos a medula espinhal, foi mostrado que nervos são formados a partir dela. No entanto, nem todos os nervos originam-se na medula, muitos tendo origem no encéfalo, como é o caso dos nervos cranianos. No total, temos 12 pares de nervos cranianos, sendo eles: nervo olfatório, responsável pela sensação da olfação; nervo óptico, responsável pela visão; nervo oculomotor, responsável por movimentos oculares; nervo troclear, responsável por movimentos oculares; nervo trigêmeo, responsável pela sensibilidade da face e mastigação; nervo abducente, responsável por movimento dos olhos; nervo facial, responsável pela inervação motora dos músculos da face; nervo vestíbulo-coclear, responsável pelo equilíbrio, orientação espacial e audição; nervo glossofaríngeo, responsável por inervar músculos da faringe e parte sensorial da faringe e língua; nervo vago, responsável pela inervação de coração, pulmões, brônquios e trato gastrointestinal; nervo acessório,
responsável pela inervação dos músculos trapézio e esternocleidomastoide, e nervo hipoglosso, responsável pela inervação dos músculos da língua. Agora, se olharmos para qualquer nervo em nível microscópico, é possível identificar 3 camadas de tecido conjuntivo: o endoneuro, o perineuro e o epineuro. Em cada fibra nervosa há um material conjuntivo envolvendo o endoneuro. Os fascículos nervosos são envolvidos pelo perineuro e o nervo envolvido pelo epineuro. Vimos que diferentes nervos são formados por vários axônios e também vimos a estrutura básica do neurônio, mas como eles se comunicam? Os neurônios transmitem impulsos nervosos que se propagam através dos axônios. Esses impulsos nervosos nada mais são do que o fluxo de íons fluindo através da membrana do neurônio. Para que o neurônio consiga se comunicar com outra célula, isso se dá através de sinapses. As sinapses são essencialmente de 2 tipos, químicas ou elétricas, como podemos ver. Na sinapse elétrica, o impulso nervoso passa diretamente de um neurônio a outro, através de proteínas que formam canais, as junções comunicantes. Na sinapse química, um neurotransmissor se liga ao receptor de outra célula e o sinal é enviado a outra célula. Os neurônios são as unidades funcionais do sistema nervoso, mas não são as únicas células que o formam. Há um conjunto de outras células fundamentais para o funcionamento do sistema nervoso, as células da glia. Vamos ver as principais células e sua função no sistema nervoso. Os astrócitos são células grandes que formam diversos prolongamentos. Estes prolongamentos se estendem em direção aos pequenos vasos e formam estruturas chamadas de pés vasculares. Esta estrutura é altamente seletiva, bloqueando ou permitindo a entrada de substâncias para dentro do sistema nervoso. Como neurônios são estruturas sensíveis, é necessário este controle, que é conhecido como barreira hematoencefálica, ou seja, uma barreira entre o sangue que passa pelos capilares e o sistema nervoso. Os oligodendrócitos são células que também enviam diversas projeções envolvendo os axônios dos neurônios. Estes prolongamentos são ricos em um lipídio, a mielina, e formam sobre os neurônios a estrutura chamada de bainha de mielina. A bainha de mielina tem papel fundamental em aumentar a velocidade de condução dos axônios neuronais, o que é fundamental nas respostas rápidas do sistema nervoso. Algumas partes do axônio não é mielinizado, os nodos de Ranvier, e por isso muitos livros descrevem o potencial de ação como saltatório. Os oligodendrócitos formam a bainha de mielina no sistema nervoso central, mas no sistema nervoso periférico, esta estrutura é formada por uma célula da glia similar, as chamadas células de Chivan. Algumas doenças neurodegenerativas têm como base a perda desta estrutura, a bainha de mielina, e são chamadas em conjunto de doenças desmielinizantes. Isso pode ocorrer em caso de autoimunidade, onde o próprio sistema imune do indivíduo destrói a bainha de mielina. Um exemplo de doença desmielinizante é a esclerose múltipla. As células ependimárias, ou simplesmente epêndima, formam um epitélio que recobre os ventrículos e o canal vertebral. Elas possuem um papel tanto de revestimento como na produção e absorção de líquor, e formam o plexo coroide. Elas possuem cílios, o que favorece o deslocamento do líquor. A microglia, ou micróglia, é um tipo de macrófago especializado que está dentro do sistema nervoso central. Como qualquer macrófago, sua função é imune e são altamente sensíveis a mudanças no seu microambiente. Atua tanto contra patógenos como removendo subprodutos celulares. Há outros tipos celulares, e aqui foram citados somente os principais. Por fim, é interessante ressaltar que o sistema nervoso pode ser dividido em autônomo e somático. O somático é aquele que pode ser controlado voluntariamente e está relacionado aos músculos esqueléticos. O sistema nervoso autônomo é aquele que não está sob o controle consciente e é dividido em simpático e parasimpático. As fibras parasimpáticas emergem do crânio e do sacro, enquanto as simpáticas emergem do tórax. O simpático e parasimpático possuem ações opostas, e a ativação de um destes sistemas leva à diminuição da atividade do outro.
Mas quais as características de um e de outro? O simpático está associado ao que se chama de comportamento de luta e fuga. Imagina que você dá de cara com um cão feroz. Sua reação será de fugir ou de lutar. Para isso, sua frequência cardíaca aumenta, o fluxo de ar aumenta pelos pulmões, você começa a suar e seu corpo é inundado de adrenalina. Isso o torna mais capaz de enfrentar o perigo. Já o parasimpático estimula a secreção digestiva, tanto de estômago como intestino, pâncreas e fígado. Também está associado à micção e defecação, ou seja, é especialmente importante quando o corpo não está sob muito estresse. Caso queira se aprofundar em alguns dos temas, há links na descrição que poderão ajudá-lo. E se quiser acompanhar nossos vídeos, se inscreva no canal. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!